Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para falar do capítulo 1 do oitavo ano, aqui um pouquinho sobre o imperialismo. Então, todo mundo sabe a diferença de reino e império? Um reino é um país governado por um rei que não conquistou outros. Império é um reino que conquistou outros. Essa definição era perfeita até o século XVI. Mas quando a gente está falando do século XVIII, XIX, XX principalmente, né? Esse domínio nem sempre é político, nem sempre é um rei governando outros territórios, dominando outros territórios. Às vezes o domínio político é local, mas a economia é influenciada por um país externo, tem o domínio de uma economia externa com as suas multinacionais. Acontece muito com as empresas norte-americanas, as empresas dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, com as empresas alemãs, com os ingleses, né? E às vezes o domínio é político também. Então, quando há um domínio externo, há um império, há um imperialismo, há uma ação de domínio de um país sobre o outro, político, econômico ou ambas. Quando um país vai dominar o outro, ele pode usar uma série de desculpas, né? Pode falar que é o fardo do colonizador, ou seja, eu preciso levar a civilização para esses selvagens, para estas pessoas que não têm cultura, para essas pessoas que são fanáticas religiosas. Enfim, tinha até uma charge que a gente comentou do George Bush falando que tinha 710 motivos para invadir o Iraque, e quando você virava a charge de ponta cabeça, dizia qual era o motivo: oil, em inglês petróleo, né? Bom, os interesses imperialistas sempre estão em buscar matéria-prima barata, ou petróleo, às vezes até borracha, né? As seringueiras, enfim, metais preciosos, metais comuns, ferro, né? Matéria-prima barata, mão de obra barata, gente que trabalha em condições de escravidão ou de semi-escravidão e gente para consumir os produtos, né? Porque mesmo que seja um país muito pobre, a elite deste local consegue, elite econômica, consegue consumir os produtos fabricados aí por esses países industriais imperialistas. Lógico que todo esse contexto do imperialismo ele só é possível com a Revolução Industrial, quando a produção deixa de ser artesanal, em que a pessoa que fabricava algo sabia do começo ao fim do processo, né? Então o sapateiro ele sabia desde a hora que tirava o couro da vaca, curtia o couro da vaca, tingia o couro da vaca, recortava o couro, colocava numa sola com os preguinhos, lustrava, vendia o sapato, para agora cada um só sabe fazer uma parte da produção. Está alienado, só consegue ver aquele preguinho que ele tem que colocar na sola e não vê mais o todo da produção. Isso é possível quando existem máquinas. A Inglaterra foi a primeira a fazer isso, porque ela tinha jazidas de carvão e ferro. Falei, e o que tem a ver ter jazidas de carvão e ferro com fazer a Revolução Industrial? As primeiras máquinas eram movidas a vapor, inventadas pelo James Watt, também era inglês. É só você ver. Até hoje em dia a potência das coisas são medidas em watts. Quantos watts tem, né? Então, o James Watt, com a invenção da máquina a vapor, do princípio de uma grande chaleira, o carvão que existia ali na Inglaterra ajudava a aquecer a água que virava vapor para movimentar as máquinas, que eram feitas de ferro, tá? De aço também. Então, a Inglaterra foi pioneira. A Inglaterra também tinha reservas feitas de acordos e explorações anteriores. A Inglaterra dominou tantas regiões que existia um ditado que dizia que no Império Britânico o sol nunca se punha, ou seja, em algum lugar que a Inglaterra dominava estava de dia. Só que a Inglaterra vai ter a concorrência aí da Alemanha, tá? A Alemanha, num segundo momento, ela vai desenvolver máquinas movidas a petróleo e a eletricidade. O Japão e os Estados Unidos também entram nesta segunda versão aí, onde não tanto a indústria têxtil, que era o forte da Inglaterra na primeira fase, mas também a metalurgia, tá? A metalurgia, a indústria dos metais, acaba sendo forte aí nessa segunda fase, e aí começam a ter várias disputas por territórios, por mão de obra barata, por mercados consumidores, que inclusive, sem dar muito spoiler, vão levar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Um lado liderado pela Inglaterra, um lado liderado pela Alemanha. A gente vai ver aí, vai ter a Tríplice Entente do lado da Entente em Inglaterra, e o lado da Tríplice Aliança é o lado da Alemanha,
Nossa, mas isso tô dando muito spoiler. Lógico que com esse crescimento todo, com progresso científico, com progresso técnico, eles meio que fecharam os olhos para as explorações, para as mazelas do imperialismo. E eles achavam nesta época que eles estavam vivendo o auge da humanidade, a mais bela época, a Belle Époque. O francês era a língua que equivale ao inglês hoje, a língua dos cultos, da cultura, dos meios acadêmicos, né? E havia uma euforia e um bem-estar com o progresso. Só que por baixo disso os países também estavam fazendo uma corrida armamentista, estavam produzindo armamentos, porque é lógico que eles sabiam que em algum momento a busca de matéria-prima, mão de obra barata e novos mercados consumidores iria desembocar em conflitos bélicos, em guerras. Gente, espero que este capítulo 1 tenha ficado claro para todos. Até a próxima!